Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal Aprendendo com a Bíblia. Aqui quem está falando é o seu irmão evangelista Adenilson Garcia. Estamos aqui para mais um estudo da Palavra de Deus. Nesse estudo de hoje, vamos aqui aprender um pouquinho mais sobre qual é o significado da lei da semeadura segundo a Palavra de Deus. Eu creio que todos conhecem muito bem, esse texto da Bíblia Sagrada que vai falar sobre a lei da semeadura, onde muitas pessoas trazem ensinamento referente a esse conteúdo, trazem também pregações sobre a lei da semeadura, mas, infelizmente, por falta de conhecimento da Bíblia Sagrada, por falta de entendimento das Escrituras Sagradas, muitos ainda não sabem qual é o significado verdadeiro sobre a lei da semeadura, segundo a Palavra de Deus. E nesse estudo aqui nós vamos então aprender corretamente qual é aí o verdadeiro significado da lei da semeadura segundo a Palavra de Deus. Então você que gosta de ler a Bíblia, você que gosta de aprender cada dia mais da Palavra de Deus, não saia de frente aí da telinha do seu celular, não saia de frente aí da telinha da sua televisão Smart e fique até o final desse vídeo, porque eu tenho certeza que esse estudo vai engrandecer muito mais ainda o seu conhecimento sobre a Palavra de Deus, e assim também você vai evitar de ser enganados por essas pessoas que trazem um ensinamento errado sobre esse conteúdo, sobre esse assunto. Então fica aí até o final do vídeo e seja aí edificado pela Palavra de Deus. E antes de iniciarmos aqui o nosso estudo de hoje, eu já quero aqui fazer aquele pedido especial para você que é novo aqui no canal, que está chegando agora, você que vai estar assistindo este vídeo e ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreve no canal, ativa também aí o sininho de notificações, para que assim o YouTube te notifica todas as vezes que tiver vídeos novos aqui no canal. E eu peço a vocês, meus irmãos, por favor, não esqueçam aí de deixar o seu like, o seu comentário e também compartilha este vídeo para mais pessoas. Fazendo isso, você vai estar ajudando a propagar o Evangelho, vai estar ajudando outras pessoas a terem também aí o conhecimento da Palavra de Deus, e é lógico, vai estar também ajudando esse canal a crescer cada dia mais, para continuar aqui propagando o Evangelho de Jesus Cristo, pois sabemos que esse é o único propósito aqui desse canal, que é pregar o verdadeiro Evangelho de Jesus. Agora, sem mais delongas, logo após a nossa vinheta, iniciaremos aqui então o nosso estudo em nome de Jesus. Meus irmãos, como havia dito aqui no início do vídeo, hoje o título aqui do nosso estudo é: qual o significado da lei da semeadura segundo a Palavra de Deus, segundo as Sagradas Escrituras? E antes de iniciar aqui então o nosso estudo, eu quero aqui deixar essa pergunta para você. Para você, qual é o verdadeiro significado da lei da semeadura segundo a Palavra de Deus? Se possível, deixa aí no comentário aí a sua resposta para essa pergunta. E aqui no decorrer desse estudo, nós vamos também aqui trazer
a resposta aí para essa pergunta. A lei da semeadura é uma verdade básica fundamentada na figura do agricultor, que ensina que aquilo que plantamos também colhemos. Esse ensino é extremamente antigo e pode ser encontrado em vários textos bíblicos. Também é verdade que, infelizmente, muita gente tem utilizado da lógica da lei da semeadura para tentar enganar as pessoas. Criou-se um verdadeiro comércio da fé, que ensina um falso evangelho que objetiva principalmente retornos financeiros. Que realmente, irmãos, diante do que estamos vivendo hoje no evangelho, infelizmente esses falsos mestres, esses falsos profetas, eles pegam esse texto da lei da semeadura isolado e utilizam para enganar as pessoas financeiramente falando. Por que eu falo isso, meus amados? Porque eles pegam esse texto e lançam lá para falar sobre dízimos e ofertas. E aí eles dizem o texto aqui para enganar as pessoas, que quanto mais as pessoas ofertarem na casa do Senhor, mais elas vão ser prósperas, mais retorno financeiro elas vão ter para a vida delas. Só que nós sabemos que diante da palavra de Deus, isso não é verdade, isso não condiz com a palavra de Deus. Inclusive, no decorrer desse estudo, nós vamos falar sobre essa questão juntamente aqui, para compreendermos melhor aí esse significado. Do Antigo ao Novo Testamento, encontramos vários textos que transmitem a ideia presente na lei da semeadura. Por exemplo, o rei Salomão escreveu um provérbio que transmite a lógica da lei da semeadura. E ele diz: o perverso recebe um salário ilusório, mas o que semeia a justiça terá recompensa verdadeira. Provérbios capítulo 11, versículo 18. Em outra ocasião, o mesmo sábio também escreveu que o que semear perversidade colherá males. Provérbios 22, versículo 8. De acordo com esse princípio, é possível perceber que apenas irá colher aquele que também semeou. Isso é o que fica claro no livro de Eclesiastes. O pregador escreve que quem observa o vento não semeará, e o que atenta para as nuvens não colherá. Eclesiastes capítulo 11, versículo 4. No Salmo 126, também encontramos elementos da lei da semeadura. Nele, o salmista mescla louvor pelo livramento de Deus, lamento pela situação de seu povo e uma enorme confiança na providência de Deus, expressando sua certeza de que Deus mudaria a sorte de seu povo e substituiria o sofrimento pela bênção. A frase mais significativa nesse sentido transmite a figura da semeadura. Nela, o salmista enfatiza que os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Salmo 126, versículo 5. O profeta Oséias, confrontando a idolatria da nação de Israel e as alianças indevidas, destacou a relação entre o pecado e o castigo, no sentido de causa e efeito, ao dizer que, porque semearam ventos, também ceifariam tormentas. Oséias capítulo 8, versículo 7.
No Novo Testamento também existem muitas passagens que fazem referências à lei da semeadura e da colheita. Algumas vezes essas referências é feita de forma implícita. Certamente os dois textos mais lembrados do Novo Testamento nesse sentido foram escritos pelo apóstolo Paulo. O primeiro foi direcionado aos cristãos de Corinto e o segundo aos cristãos da Galácia, que está em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 6 e em Gálatas capítulo 6, versículos 7 e 8. Esses dois textos são essenciais para entendermos realmente o que é a lei da semeadura e da colheita segundo a Bíblia, segundo a palavra de Deus. Ao mesmo tempo, também é fácil perceber que a lei da semeadura definitivamente não é. No texto aos Coríntios, Paulo trata da necessidade das contribuições no auxílio aos crentes pobres de Jerusalém. Nele, o apóstolo encoraja os cristãos de Corinto a serem generosos com os irmãos necessitados de Jerusalém. Nesse contexto, Paulo escreve: "E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia em abundância ceifará." 2 Coríntios capítulo 9, versículo 6. Já no texto aos Gálatas, após o apóstolo fazer uma grande exposição sobre as obras da carne e sobre o fruto do Espírito, que está em Gálatas capítulo 5, ele fala sobre o auxílio mútuo e a responsabilidade pessoal. Gálatas 6. A partir do versículo 6, ele ensina que o homem ceifará aquilo que plantar, enfatizando a responsabilidade humana. Com base nesses dois textos, podemos considerar alguns pontos básicos sobre a lei da semeadura e da colheita. Vejamos a seguir o significado correto da lei da semeadura. A lei da semeadura e da colheita tem sido um dos principais argumentos de quem defende a teologia da prosperidade. Segundo tais pessoas, se alguém semear financeiramente, e é claro, em abundância, irá colher em abundância. Obviamente, o que semear pouco, nesse mesmo sentido, também colherá pouco. Geralmente, se utiliza o texto citado em 2 Coríntios para defender esse tal ensino. No entanto, esse texto em nada tem a ver com esse falso ensino. O grande objetivo do apóstolo Paulo, como já foi dito, é estimular a generosidade esperada daqueles que são verdadeiramente seguidores de Cristo. Apesar de nossas traduções trazerem a frase "o que semeia em abundância ou fartura, em abundância também ceifará", no original grego, o que se lê literalmente é algo como "o que semeia na base de bênção, na base de bênção há de colher". A palavra grega eulogia, traduzida como fartura ou abundância, em algumas versões significa louvor, enaltecimento, bênção e gratidão. Assim, o que o apóstolo está falando é simplesmente que aquele que contribui com as necessidades de seus irmãos, louvando a Deus ou com gratidão a Deus, terá por sua vez uma colheita pela qual agradecerá ou louvará a Deus. Perceba que nitidamente a ênfase não está na quantidade, e sim na intenção.
É por isso que o versículo seguinte é muito claro em dizer que cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7. Isso significa que aquele que contribui em abundância, no versículo 6, é o mesmo que contribui com alegria, no versículo 7. Essa relação expressa muito claramente que, mais uma vez, o foco não está em quantidade, mas sim está na intenção daquilo que a pessoa está contribuindo com a palavra de Deus. É claro que ter uma colheita pela qual alguém agradecerá a Deus não implica necessariamente em receber dele riquezas e poder. Os verdadeiros seguidores de Cristo sabem muito bem que as riquezas terrenas não devem ser a fonte de sua satisfação. A recomendação do Senhor é para que tesouros sejam juntados no céu. Mateus capítulo 6, versículo 19 e 20. Não acumuleis para vós outros tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde ladrões arrombam para roubar. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem a ferrugem podem destruir, e onde os ladrões não roubam. Porque onde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração. No versículo 5, antes do apóstolo introduzir a metáfora agrícola da lei da semeadura, ele deixa bem claro que quem está recebendo a bênção no sentido financeiro, nesse contexto, são os irmãos pobres de Jerusalém. Em momento algum, os ofertantes aparecem como os beneficiários dessas bênçãos, num tipo de barganha com Deus. O texto de Paulo não dá margem para o falso ensino da lei da semeadura da prosperidade. Portanto, a lei da semeadura e da colheita, que o apóstolo Paulo se refere, não tem qualquer relação com um tipo de investimento de negócio, no sentido de contribuir hoje para receber mais amanhã. Antes, o apóstolo aplica a lei da semeadura no campo espiritual. Assim, é nesse mesmo sentido que os cristãos devem esperar a colheita prometida. É claro que Deus pode abençoar materialmente alguém de forma generosa. No entanto, isso não é uma regra e nem algo garantido. O que a Bíblia afirma e garante é que a recompensa do cristão não está nesta vida. Lucas, capítulo 6, versículo 20 ao 25, 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9, 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 27, Tiago, capítulo 2, versículo 5, todos esses textos vão estar falando sobre essa questão, sobre que a recompensa do cristão não está nesta vida, mas sim na vida futura, lá na eternidade, juntamente com o nosso Deus. Porém, enquanto estivermos vivendo aqui, Deus nos garante o necessário para a nossa sobrevivência. Mateus capítulo 6, versículo 25 ao 33. Portanto, vos afirmo, não andeis preocupados com a vossa própria vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as roupas? Contemplai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem armazenam,
em celeiros, contudo, vosso Pai Celestial as sustenta. Não tendes vós muito mais valor do que as aves? Qual de vós, por mais que se preocupe, pode acrescentar algum tempo à jornada da sua vida? E por que andais preocupados quanto ao que vestir? Observai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Eu, contudo, vos asseguro que nem Salomão, em todo o esplendor da sua glória, vestiu-se como um deles. Então, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos preocupeis, dizendo: o que iremos comer? Que iremos beber? Ou ainda, com que nos vestiremos? Pois são os pagãos que tratam de obter tudo isso. Mas vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas essas coisas. Buscai assim, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. É suficiente o mal que cada dia traz em si mesmo. Também é nesse sentido que encontramos o ensino de Jesus acerca da boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, que está em Lucas capítulo 6, versículo 38. Infelizmente, muitos distorcem esse ensino para ensinar a lei da semeadura atrelada ao ganho material. Aqui também podemos nos lembrar do levita Asaf. Em certa altura de sua vida, ele ficou incomodado com o sucesso e a prosperidade do ímpio, face às privações e injustiças sofridas pelo justo. Mas ele finalmente foi confortado quando entendeu que a prosperidade terrena desfrutada pelo ímpio é frágil e passageira, e o seu fim é terrível diante do juízo de Deus. Salmo 73. Além de tudo isso, voltando ao apóstolo Paulo, seria totalmente contraditório ele ensinar esse tipo de lei da semeadura conforme os falsos mestres a ensinam por aí. Ele próprio admitiu abertamente passar por muitas dificuldades e privações. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 27 e Filipenses capítulo 4, versículo 10. Se a lei da semeadura realmente for referente a ofertar com abundância e receber cada vez mais, então Jesus não sabia disso quando elogiou a oferta de uma viúva pobre. Marcos capítulo 12, versículo 42. Jesus foi claro ao dizer que não se pode servir a Deus e a Mamon. Mas a teologia da prosperidade é tão maligna que faz com que alguém tente servir a Deus apenas para alcançar Mamon. Partindo agora para o texto da Epístola aos Gálatas, podemos perceber o quanto a lei da semeadura aponta para a responsabilidade humana. O apóstolo Paulo faz uma importante exortação de que a responsabilidade pessoal é intransferível. Gálatas capítulo 6, versículo 5. Isso está de acordo com o ensino bíblico de que cada pessoa será julgada à luz de suas próprias ações. Jeremias capítulo 17, versículo 10, capítulo 32, versículo 19, Ezequiel capítulo 18, versículo 20,
Mateus capítulo 16, versículo 27, Romanos capítulo 2, versículo 6, e Apocalipse 2, 23 e capítulo 20, versículo 13, vai estar falando sobre essa questão, né, sobre a pessoa ser julgada à luz das suas próprias ações. Então, depois de tiver um tempinho, leia esses textos bíblicos, né, para que você possa aí realmente confirmar até o que está sendo, né, falado aqui nesse estudo. Diante dessa verdade, o apóstolo aplica a lei da semeadura e da colheita para ensinar que Deus não se deixa escarnecer. Por isso ele escreve: pois o que um homem semeia, isso também colherá. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Obviamente que essa regra é válida para todos, não apenas para os cristãos. Em outras palavras, o apóstolo está dizendo que ninguém que faz pouco caso do Evangelho ou zomba do Deus revelado nas Escrituras ficará impune. Ele completa seu raciocínio no versículo 8 ao dizer: porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Gálatas capítulo 6, versículo 8. O primeiro grupo formado pelos que semeiam na carne são aqueles que deixam a velha natureza decaída e corrompida pelo pecado seguir livremente o seu curso. Já o segundo grupo, os que semeiam no Espírito, são os que vivem pelo Espírito Santo, ou seja, sua liberdade está no ser guiado pelo Espírito, que estará também em Gálatas capítulo 5, versículo 18. A diferença entre esses dois grupos é imensa. O primeiro encontrará a destruição e o tormento eterno. Já o segundo colherá a vida eterna da parte do Espírito, ou seja, terá uma vida eterna na presença de Deus. Amados, outra coisa que nós precisamos ficar também muito alerta, né, referente à lei da semeadura, né, que são ensinadas, né, de uma forma mentirosa por muitos aí que hoje são, né, adeptos aí à teologia da prosperidade, que nós vemos aí, né, que eles usam 2 Coríntios capítulo 6, no versículo 9 ali, para poder enganar as pessoas sobre a lei da semeadura. E outra coisa que nós vamos ficar bastante alerta e atento também é com a frase, né, que dizem por aí, tanto os ímpios, né, como muitos evangélicos, eles citam esta frase e acreditam realmente, né, que é assim que acontece a lei da semeadura. E que frase é essa? A frase é a seguinte: o que aqui se planta, aqui também colherá. Então, que nós temos que ficar alerta, irmãos, que muitos desses falsos mestres ensinam que tudo que nós plantamos aqui nessa terra, nós também vamos colher aqui nessa terra. Porém, de acordo com a palavra de Deus, de acordo com o que nós já estamos vendo aqui sobre a lei da semeadura, isso não condiz com a palavra de Deus. Não condiz, irmão, sabe por quê? Porque nem tudo que nós plantamos aqui nessa terra significa que vamos colher aqui nessa terra. Quer seja coisas boas ou coisas ruins. Sabe por quê, meus irmãos? Porque na verdade a colheita final, né, vamos dizer assim, vai ser justamente naquele grande dia do Senhor, porque é o dia do juízo. A Bíblia era bem clara que ela fala o quê? Que haverá um juízo final, aonde Deus julgará todas as pessoas segundo as atitudes de cada um aqui na terra.
Então, vai ter situações que nós vamos plantar aqui na terra, que nós vamos colher na eternidade. Você vai ver, irmãos, nem todo, vamos dizer assim, nem todo o mal que o povo, que a turma aqui, eles plantam aqui na terra, eles vão colher aqui na terra. Muitas vezes esse mal, irmãos, não virá em sequência, né? A consequência desse mal não virá assim aqui nessa terra, nessa vida terrena, mas virá na vida eterna, que é o quê? Que é a punição eterna de Deus, é o julgamento final. Então nós temos que ficar muito atentos com isso, porque eles utilizam, né, desta frase, né, e desse texto aqui de Gálatas, né, para quê? Para tentar fazer esta frase mentirosa se tornar verdade. Então, muitas das vezes, quando eles vão trazer a lei da semeadura baseado em Gálatas, eles trazem essa interpretação enganosa, falando que tudo que nós plantamos aqui na terra, também vamos colher aqui na terra, e não é assim. E nós temos provas disso, irmãos. Temos provas disso, que nós vemos aí tantas pessoas que fazem mal para as outras, e ficam aí de boa até o dia da morte deles, que não acontece nada com eles. Ah, irmão, mas a pessoa ela plantou o mal, aí ela pagou com a morte? Não, irmãos. Nós só podemos considerar que a pessoa que plantou o mal pagou com a morte, caso essa pessoa seja assassinada por alguém. De repente ela foi lá, roubou uma loja, um banco, não sei, e foi assassinado. Aí sim foi a consequência, perdão, aí sim foi a consequência do pecado dela, do erro dela ter roubado o banco. Mas como nós vemos também, muitos irmãos, eles roubam, saem livre, leve, solto, vivem a vida de luxúria, de ostentação, e nada acontece com eles. E aí nessa vida de ostentação eles acabam perdendo a vida. Então eles não perderam a vida em consequência do que eles fizeram lá atrás. Eles perderam a vida porque foi um momento que Deus resolveu recolher também o ímpio. E aí a consequência do que ele fez lá atrás vai vir no julgamento final. A mesma coisa para aqueles que andam na presença de Deus, que vivem na palavra de Deus, que fazem o bem. Até porque, meus amados irmãos, nós cristãos, muitas das vezes, quando fazemos o bem, acabamos sofrendo perseguições, sofrendo injúrias, calúnias. E aí, como fica? Como fica a lei da semeadura? Se nós formos olhar para o lado dessa frase aqui que eu falei para vocês, se nós estamos fazendo bem, por que estamos então colhendo o mal? Existe uma explicação para isso? Exemplo, os próprios apóstolos, todos fizeram o bem pregando o evangelho, e por estarem fazendo o bem, por estarem pregando o evangelho, o amor de Deus, todos eles foram assassinados. Então eles foram também. Então isso significa o quê? Que a morte deles foi a lei da semeadura? Creio eu que não. A recompensa deles vai vir onde? Na vida eterna, como a Bíblia nos ensina. O que eles plantaram aqui, o que o apóstolo Paulo, ele plantou aqui nessa terra, nem tudo ele colheu aqui, meus irmãos. Por quê? Porque ele vai colher na vida eterna, no juízo final. Então nós vamos ficar atentos quando falamos sobre a lei da semeadura. E cuidado com essa frase: o que aqui se planta, aqui também colherá. Cuidado, irmãos. Cuidado, porque não existe base bíblica
para alimentar esta frase como uma frase verdadeira. Não tem base bíblica para isso. Então ficamos atentos com essas coisas. Nos versículos seguintes, o apóstolo exorta a respeito da perseverança na semeadura. Ele diz que não podemos nos cansar de fazer o bem, porque no devido tempo colheremos, se não desistirmos. Devemos entender esse fazer o bem como uma expressão bem ampla que expressa o tipo de conduta característica dos verdadeiros seguidores de Cristo. Esses seguidores são os seus imitadores, refletem seu caráter e possuem as virtudes do fruto do Espírito. Obviamente, isso inclui a provisão aos necessitados em todas as áreas, tanto na área material, como no caso de 2 Coríntios, com comida, contribuições, abrigo, etc., quanto na área espiritual, provendo ânimo, aconselhamento, instrução, etc. Por isso, o apóstolo conforta seus leitores ao dizer que, com perseverança, no tempo certo, a colheita virá. Esse tempo não é determinado pelo homem, mas é segundo os planos eternos de Deus. Além do mais, a colheita é simplesmente uma recompensa da graça e não dos méritos. Aqui devemos se lembrar de que de nós mesmos não podemos fazer nada de bom. É pela ação do Espírito Santo em nós que somos capacitados a viver uma vida que agrada a Deus. Sinceramente, meus amados, eu gostaria muito que a lei da semeadura fosse pregada todos os dias, mas que não fosse essa versão contaminada e distorcida, que os falsos profetas pregam. A lei da semeadura, ela deve ser pregada, é aquela puramente bíblica que nós estamos analisando aqui. A versão correta da lei da semeadura expõe a verdade de que aquilo que o homem plantar, isso também ele colherá. Com Deus não se barganha, e ninguém poderá escapar do seu juízo iminente. E bem claro, irmãos, que quando falamos de que o homem plantar, isso também ele colherá, como eu já falei lá em cima, não significa que o que ele plantar aqui, ele vai colher aqui mesmo, tá? Não significa isso. Significa que ele vai colher segundo, aí a determinação de Deus. E muitas vezes a determinação de Deus, a colheita dele será feita, na eternidade, ou a eternidade ao lado do nosso Deus, ou a eternidade no lugar de juízo, de tormento eterno. Aí, essa é a grande verdade, a grande realidade sobre a lei da semeadura. Amém, meus irmãos? Então, esse foi o nosso estudo de hoje. Espero que vocês possam ter compreendido, corretamente o que foi passado para vocês hoje, e que através desse estudo vocês possam realmente ter aprendido, a verdade bíblica sobre a lei da semeadura. Amém, meus queridos? Então fiquem todos na paz de Jesus, que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês, tá? Lembrando vocês aí, não esqueça de dar o seu like, o seu comentário, o seu compartilhamento, tá bom? Fazendo isso vai estar ajudando muito aqui esse canal a crescer, a propagar o Evangelho de Cristo. Também vou deixar aqui na descrição aqui desse vídeo o link do meu grupo lá do WhatsApp, um grupo onde eu trago as notificações de todos os conteúdos aqui do canal, e também deixo lá aberto para vocês, que tiverem alguma dúvida referente ao nosso estudo,
possa então se manifestar lá no grupo, e assim eu vou estar procurando tirar aí a dúvida de cada um de vocês, amém? Então, até o próximo estudo, se assim o Senhor nos permitir, para a sua glória, amém.